Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as convulsões. Vou responder algumas perguntas que normalmente as pessoas fazem sobre a convulsão. A primeira é como que sabe que aconteceu a convulsão no cachorrinho ou no gato. A convulsão ela pode ser generalizada ou pode ser focal. Tem cachorrinho que tem só um nistagmo, só o olhinho fica balançando. Isso é uma convulsão. Tem um tipo de convulsão que a gente vê muito videozinho engraçado na internet, que é o cachorro que está parado e come mosca, dá aquela bocadinha para o lado para pegar uma mosca fantasma que passou ali. Isso é um tipo de convulsão focal, que ele tem uma convulsãozinha muito pequena, que ele tem a sensação de que está passando uma mosca ali do lado e ele dá aquela bocadinha para tentar pegar a mosca. Tem como saber se isso é uma convulsão ou se ele tentou pegar uma mosca? Só depois de muita observação, muito estudar esse animal a fundo para a gente ter certeza. Mas normalmente a convulsão de que as pessoas falam é aquela convulsão clássica, que o animal deita de lado, treme, trava a língua, baba bastante, fica com nistagmo e que tem uma sequência lógica óbvia que ela sempre acontece. Tem o pré-convulsão, que é um período que normalmente o cachorrinho ou fica mais calmo, mais apático, ou fica mais excitado, mais ativo do que ele é. Ele muda o comportamento, fica diferente do que é. Tem animais que chegam e encostam a cabecinha lá no canto da parede, fica com a cabeça encostada e depois apresenta a convulsão. Tem animal que começa a latir sem motivo, depois apresenta a convulsão. Então, varia muito essa mudança de comportamento. Depois que ele teve essa mudança de comportamento, tem o episódio epilético em si, que o cachorrinho vai cair, desmaiar, começa a tremer, fica rígido, às vezes baba, às vezes não. Tem o sintoma de convulsão clássico que eu falei. E dura aí em torno de 1 a 5 minutos. Passado esse efeito, ele fica no período pós-convulsão. Ele vai ficar desmaiado. Não chega a desmaiar, mas fica deitado como se estivesse dormindo, só que ele está acordado, fica imóvel. Normalmente esse período é rápido, aí ele acorda e fica excitado. É um cachorro que sai, vai comer, vai correr, vai fazer alguma coisa que tem esse período de excitação. Normalmente a convulsão ela tem esses 4 estágios bem definidos e é bem observado. E é importante que você conheça para quando procurar o veterinário depois desse período, você conseguir descrever o que aconteceu certo. Normalmente a gente pede para que filme. Então, se você tem um cachorrinho, está com suspeita de que ele está em convulsão, filma. A parte mais importante, metade do vídeo é a face do animal. Então, você vai filmar pegando na metade da tela do seu celular a face, na outra metade o corpo. O mais importante é a gente olhar a parte do pescoço para cima para conseguir identificar se é uma convulsão ou não, tá? Então, é uma diquinha de como você filmar para levar no veterinário e nos ajudar no diagnóstico. Outra pergunta que sempre fazem é se epilepsia é a mesma coisa que convulsão. A convulsão é aquela parte em que o cachorro fica no chão se tremendo. O episódio epilético é todas as 4 fases que eu descrevi. Então, não é a mesma coisa, embora seja dito como sendo a mesma coisa, e a gente acaba entendendo no senso comum que é a mesma coisa e não tem importância chamar de um nome ou outro. Mas a epilepsia é o episódio completo e a convulsão é só aquele momento do tremor, da rigidez, tá? Outra coisa que sempre perguntam é sobre predisposição racial. Se tem algumas raças que têm mais predisposição a ter convulsão do que outras raças. Sim, tem algumas raças que têm uma predisposição, mas pode acontecer em todas as raças, tá? Até porque a predisposição racial é o menor dos motivos para ele apresentar, tá? Vou falar aqui algumas raças, tem os Beagle, a Border Collie é uma raça também que apresenta uma predisposição genética,
os labradores, embora não seja comum, o golden, mas fora essas das que a gente tem mais comum aqui, não tem muita no Brasil, sim, com grande quantidade de animais que tenham essa convulsão. Outra pergunta que sempre fazem com relação às convulsões é se tem outras doenças que podem levar à convulsão, que é o que eu falei. A predisposição racial, aquele fator genético, é o menor. Normalmente a convulsão ela tem um outro fator que leva. Doenças renais, doenças hepáticas, acidente, o cachorro que leva uma pancada na cabeça, são as causas mais comuns de levar a uma convulsão. A sinomose, que é uma doença viral também, ela pode ter como efeito, como sinal clínico dela, ou como um efeito de longo prazo, um animal que comece a convulsionar. Existem inúmeras causas que podem levar à convulsão, e essas causas normalmente são descobertas depois do diagnóstico de animal epilético. A gente vai procurar a causa e começa a fazer perguntas, faz um diagnóstico completo para descobrir qual é a causa. São inúmeras e não só acidente ou uma predisposição genética, tá? Então, para saber se ele está realmente convulsionando, o mais certo é procurar o seu veterinário. Aqui em Cuiabá, nos procure na Clínica Veterinária André Rezende, aqui no Jardim das Américas, que a gente vai fazer exames e um diagnóstico completo, tá? Mas, seguindo essas dicas que eu falei dos 4 estágios e filmando certinho, você nos ajuda muito, traz informações muito importantes para fechar um diagnóstico e passar um tratamento emergencial e um tratamento a longo prazo mais eficientes. Sempre me perguntam também, no momento da convulsão, o que a gente vai fazer com esse animal. Mais importante, a gente tem o instinto de colocar a mão dentro da boca para tirar a língua, para ele não morder a língua, para abrir a boca para ele respirar melhor, porque ele fica com uma angústia respiratória durante o momento da convulsão. Nunca coloque a mão dentro da boca, porque o seu animal nesse momento ele está com movimentos involuntários, contrações musculares muito fortes, ele aumenta aí 2, 4 vezes a força que ele tem na mandíbula, ele pode morder chegando até amputar um dedo de uma pessoa, dependendo do tamanho do animal e da forma que morda. Então, nunca enfie nem a mão nem nada dentro da boca, tá? A única coisa que você vai fazer é segurar a cabeça para ele não bater a cabeça nesse momento. Mais nada. Espere passar, tá? Uma coisa importante é que esse episódio não pode durar mais do que 5 minutos, tá bom? Viu que é o primeiro caso, a primeira que está acontecendo. Segura, já entra em contato com o veterinário, leva para a gente fazer a medicação emergencial e tirar ele dessa crise. Demorou ali 1, 2 minutinhos. Coloca dentro do carro e leva, tá? A única coisa que você precisa fazer é tomar cuidado para ele não bater a cabeça. Não precisa fazer mais nada. Normalmente esse animal vai defecar, vai urinar, vai ter essa tremedeira. Então, espera passar, normalmente 2, 3 minutinhos, nunca mais do que 5. Coloca no carro e leva para o veterinário. Se estiver durando mais de 5, aí sim você leva ele durante o episódio para um atendimento emergencial. E por último, a pergunta de ouro, que é se tem tratamento para convulsão. Tem. Toda convulsão tem tratamento, tem controle, normalmente medicamento para o resto da vida. Precisa ser identificado a causa, trata a causa, e se ele fica com sequela de convulsão, tem medicações de uso diário, uso semanal, aí depende de caso a caso, para a gente fazer controle, e na maioria dos casos a gente consegue controlar bem, levando animais que tinham 3, 4 crises por dia a ter 1, 2 por ano no máximo. Então, o mais importante é, identificou a convulsão, procura seu médico veterinário, nos procure aqui na Clínica Veterinária André Rezende para a gente te ajudar a tratar e dar o cuidado e o carinho que seu pet merece. Então, a dica que eu tinha para dar para vocês hoje era essa. Muito obrigado por ter nos assistido. Espero ter contribuído mais um pouquinho no seu cuidado com seu pet. Vamos lá, né? Agradecer aos nossos patrocinadores. Dicas do Mundo Pet com o Dr. André Rezende. Oferecimento: Rações Yuki. Seu pet saudável e feliz. Vacinas Vanguard, auxiliando na prevenção das doenças infecciosas respiratórias,
protegendo o seu pet 24 horas. Clínica André Rezende, aberto 24 horas para melhor lhe atender, oferecendo todo o carinho e cuidado que o seu pet merece. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos patrocinadores, muito obrigado a você que nos assistiu. Te encontro aqui no fim de semana que vem.